percebo que Deus está fazendo algo novo nessa igreja, sabe? Obrigado, Luciano. E cada estação é um processo e cada processo importa. E esse processo que nós estamos passando hoje é um processo muito importante. E eu creio que nós vamos ser levados para uma nova estação em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Queridos, abra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 18. Se você trouxe papel, caneta, anota. Se você tem aí o teu celular, seu lugar aí onde você anota, porque nós vamos aprender hoje. Eu sei que você já ouviu essa palavra muitas vezes, em algum momento, em algum lugar, mas eu quero que a gente possa mergulhar na parábola do semeador. Nós estamos numa série, né? Essa série fala sobre parábolas. Semana passada o pastor Rogério ministrou outra coisa e está tudo bem, nós demos essa liberdade para ele. Mas nós vamos continuar falando sobre as parábolas. Mateus capítulo 13, verso 18, diz a seguinte coisa: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, diga comigo, mensagem do reino. Então nós já temos aqui a primeira forma de identificar o significado da palavra. Quando aquele semeador, ele sai a semear, a semente que é lançada é a mensagem do reino. É a palavra de Deus. Lucas vai deixar isso muito claro, que a semente que aquele semeador saiu lançar é a palavra de Deus. E isso vai fazer uma diferença muito grande na minha e na sua vida, para entender o que Deus está fazendo, para entender o que vai realmente transformar os nossos corações. E diz assim, e não a entende, essa pessoa que recebeu a semente, a mensagem do reino, e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então há uma primeira terra. Essa primeira terra, na verdade, quando nós vamos estudar, a impressão que nós temos no texto, porque isso também não é o que realmente importa no texto, a impressão que nós temos no texto é que é uma terra única, é uma grande terra. E dentro dessa grande terra existe alguns tipos de solos. A primeira é esse pré-ambiente, é a beira do caminho. Seria mais ou menos isso. A segunda, quando a semente que caiu em terra pedregosa, de um terreno pedregoso, ou uma terra cheia de pedras. Este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. É aquela parte da terra onde está cheio de pedras. Vamos continuar lendo o texto? Vou ler aqui com vocês. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando a semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. São 3 tipos de ambientes. São 3 tipos de ambientes que destroem o que acontece com o efeito da palavra de Deus no nosso coração. Aí ele vai dizer, verso 24, 23 mesmo. Quanto a semente que caiu em boa terra, diga comigo, boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais, ou 30, 60, ou 100, 60 e 30 por 1. É uma versão interessante, porque se eu não me engano no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, a conta era de 30, 60 e 100. Aqui em Mateus ele vai dar uma ênfase muito grande a partir da maior, 100, 60 e 30. Curva a sua cabeça. Pai, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir o que o Senhor está tratando em nossas vidas e não queremos banalizar o culto. O culto é um momento profético, é um momento de cura, de libertação, é um momento de transformação, é um ambiente que nós nos submetemos a congregar, mas também nós nos submetemos a ouvir a sua voz. Que o Senhor possa tratar de forma profunda os nossos corações e que nada impeça o Senhor de derramar da sua presença, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida. Aqui você vai aprender coisas profundas em relação a como preparar o nosso coração. Mas a primeira coisa que nós precisamos identificar nessa parábola é o fator principal dela. Eu sei que alguns vão dizer que o fator principal dessa parábola são os tipos de terreno ou os momentos de cada parte daquela terra. Mas a grande questão dessa mensagem é que o semeador saiu a semear. Para mim, não estou aqui querendo ser um ponto fora da curva e nem querendo ser o teólogo, mas para mim o grande foco dessa mensagem é a semeadura do semeador. E nós precisamos deixar bem claro o que é essa semente. Como eu disse aqui, essa semente é a palavra de Deus. E aqui nós já abrimos um grande leque que ficaríamos horas falando. Principalmente se a gente trazer para o nosso ambiente de culto. Você nesse momento está recebendo da palavra de Deus. Não é da palavra do pastor Eduardo, do pastor fulano, do pastor ciclano. O que nós somos nesse altar, nessa noite, é apenas instrumentos. Nós somos apenas o meio pelo qual a palavra de Deus está sendo ministrada. Nós estamos ouvindo essa palavra, nós estamos debaixo desta palavra o tempo todo. A grande questão aqui é que essa palavra está caindo no coração de todo mundo. Ela não está sendo pregada para 5 pessoas, as demais não ouvindo. Todo mundo aqui está ouvindo a palavra. Todo mundo aqui está sendo submetido ao que Deus está tratando os nossos corações. Então essa palavra vai ser semeada. Essa palavra está sendo semeada. Seja aqui, seja em ambiente, seja em outros lugares, seja dentro da sua casa, essa palavra está sendo semeada. Então eu entendo que Deus vai continuar derramando da sua palavra. E a segunda coisa, a semente é igual. Ela não muda. A palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus é imutável. A mesma semente que cai no meu coração também cai no seu coração. A mesma semente que cai no coração da pessoa que está na sua direita é a mesma semente que está sendo lançada na sua vida. Esse processo está acontecendo. Esse ambiente está acontecendo. O semeador está semeando. O grande X dessa parábola é que essa semente que é única, que é especial, que está sendo derramada sobre as nossas vidas, causa efeito no irmão do lado e não causa efeito no outro. Você vê amadurecendo, crescendo, expandindo, avançando. O outro você não vê sucesso, você não vê o efeito. E alguns parece até que estão retrocedendo. Então como explicar esse ambiente? Como explicar que no mesmo ambiente que um está sendo impulsionado, outro está retrocedendo, mesmo debaixo da mesma palavra? É essa questão, esse X na parábola que vai nos ensinar hoje. É isso que vai nos fazer entender o que está acontecendo. Por que tem gente que está ouvindo a mesma palavra, na mesma igreja, no mesmo ambiente, no mesmo lugar e não cresce? Enquanto uns estão crescendo, evoluindo, prosperando. E aqui vai nos dar alguns tipos de terra, algumas coisas, situações que fazem com que isso aconteça. A primeira terra é a palavra que cai na beira do caminho. E o texto diz: e não entendendo a palavra. O primeiro tipo de pessoa, de coração que aparece aqui, são aquelas pessoas que recebem da palavra de Deus diariamente, mas não permite que essa palavra lhe traga entendimento. A palavra de Deus não é apenas uma informação para a sua vida. Não é apenas para você coletar informações e ficar conhecedor da Bíblia ao ponto de vencer debates. Essa palavra, ela tem que se transformar
em algo que você entende profundamente o que está acontecendo. A grande questão é que tem gente que só ouve, não deixa essa palavra surtir efeito no seu coração. Não deixa essa palavra realmente penetrar na sua alma ao ponto de trazer mudança de mentalidade. Então ela nunca cai profundamente no seu coração, ela só cai à beira do caminho. Ela nunca entra de fato na terra ao ponto de prosperar, porque ela nunca entra em nossos corações, sempre apenas no nosso intelecto. Tem gente que, se eu perguntar de Bíblia aqui, sabe tudo, mas essas palavras nunca trouxeram mudança real para os nossos corações. Esse é o primeiro tipo de ambiente onde você pode receber da mesma semente. Quarta-feira passada eu estava sentado ali, ouvindo a palavra, e eu estava comendo da palavra. Eu não queria ser um participante de um culto, eu não queria ser alguém que só veio para um culto. Eu estava com o coração aberto, me alimentando de tudo aquilo que Deus estava falando. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Num ambiente como esse, onde a palavra de Deus não consegue encontrar o seu coração, apenas o seu intelecto, não vai ter mudança. Esse é o primeiro tipo de terra em que nada prospera. Sabe por quê? Porque você vai receber aqui revelações, coisas profundas, coisas que podem mudar o seu futuro, coisas que podem mudar a sua história. Mas como você não entende, nem bem saiu da porta, o diabo já consegue tirar de você, já consegue roubar aquilo que você recebeu. No mesmo capítulo de Mateus 13 vai dizer que a palavra do reino é tão precioso, que o reino de Deus é tão precioso, que foi escondido por alguém. Esse alguém foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquela terra. O que você está recebendo aqui não é qualquer coisa, é algo que pode mudar a sua história, é algo que pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua vida. Então, se você não aprender a tirar essa palavra do altar, a entender o que Deus está falando, a abrir o seu coração e permitir que não apenas o intelecto receba informação, mas também a sua alma, você vai ser roubado pelo diabo. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Essa é a primeira terra. A segunda terra é o que cai nos pedregulhos. E qual é o grande problema? Ela cai no primeiro momento, recebe com alegria, glória a Deus. Deus falou comigo no culto, Deus falou comigo na minha casa, Deus falou comigo através dessa palavra. Agora agora eu vou mudar, agora eu entendi. O problema é, como está cheio de pedra, começa a sufocar o crescimento dessa palavra. E qual é o problema? Não gera raiz, não traz raiz. E tudo que não gera, tudo que não começa com o primeiro processo, que é enraizar, morre. Se não enraizar, morre. Não adianta. Eu tenho uma frase que eu tenho falado esses dias, para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que está começando a construir sua carreira. E essa frase, ela tem um sentido muito profundo do meu ponto de vista. Presta atenção. Os fundamentos constroem, a excelência vende. Eu quero que você entenda isso. Sim, pastor, não está dentro da nossa realidade espiritual, eu não entendi. Deixa eu só tentar conectar com a mensagem de hoje. Você pode construir uma empresa muito bem fundamentada, mas se você não tiver excelência, você não vende. Ela pode ser muito bem organizada, ela pode ser muito bem equilibrada, ela pode ter até o melhor produto, mas se alguém não chegar na sua empresa e não ver excelência já na entrada, na porta, você não vende.
Isso acontece com a igreja. Os 30 primeiros segundos de uma pessoa na porta da igreja define se ela vem, se ela vai ficar ou vai embora. Lá na porta, recepção, atendimento, organização. Nós podemos ser uma igreja muito bem fundamentada, mas se não tiver excelência, as pessoas não vão escolher ficar aqui. Então, se você não gerar raiz, você não vai construir. Não adianta. Você até tem a palavra, você até tem o conhecimento, mas você não tem raiz, então você não dura. E se você conhece, por exemplo, plantas, eu não tenho mínima noção de plantas. Todas que foram para minha casa morreram. Todas. Se depender de mim para uma planta viver, já era. Mas tem umas plantas aí que não tem raiz, que não precisa de plantar, você coloca em algum lugar lá, ela vive. É ou não é? Sim ou não? Quem conhece de planta aí? Pelo jeito vamos mudar o tema, que ninguém aqui conhece de planta. Então, mas uma coisa eu sei, irmão, que se eu pegar uma planta, tirar ela da terra e deixar ela lá, ela vai morrer muito mais rápido do que eu imagino. Então, crente sem raiz, ele pode ter alegria momentânea. Eu posso trazer aqui o maior profeta do país, do mundo. Você vai receber a palavra, você vai ficar feliz, vai dizer, uau, agora mudou a minha vida, aleluia, e não sei o que. E uma semana depois, você está na mesma luta do desânimo, porque não tem raiz. Então nós temos a primeira terra, à beira do caminho, a segunda, cheio de pedra, não tem raiz, não tem fundamento. Nós temos a terceira, é a que cai no meio das ervas daninhas. Essa cai no meio de uma bagunça, dos espinhos. Ela não cresce, ela não prospera, por quê? Porque ela é sufocada, não avança. Não avança. As lutas da vida, os problemas da vida, as preocupações, sufocam aquela palavra, matam, minam aquele coração. É a semente, é o espinho do medo, da escassez, da rejeição. Não cresce. Você ouve uma palavra hoje aqui, Deus fala com você, mas quando você sai da porta, você lembra, mas, meu Deus, e a conta de amanhã? E os problemas? E os interesses da vida? E as crises que estão acontecendo lá fora? E tudo começa a sufocar a sua alma. Não tem prosperidade. Essa terra não avança, porque o coração dela está nas coisas desse mundo. Deixa eu dizer algo para você, em algum momento dessa palavra você tem que dizer glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos aprender a viver debaixo da voz de Deus. E aí você vai dizer assim para mim, pastor, eu quero. Quantos querem viver debaixo da voz de Deus? Você quer? Tem certeza? Você sabe que não vai ser fácil, porque às vezes você vai ter que abrir mão do que você chama de sucesso, porque às vezes você vai ter que abrir mão do que você acha que é melhor, porque às vezes nós vamos ter que renunciar às nossas estratégias, porque a voz de Deus vai chegar e vai dizer, faça desse jeito e desse jeito. E é justamente tudo contrário àquilo que eu tinha planejado. E daí? E daí? Se a gente não aprender a limpar o nosso terreno, nós vamos ser sufocados, nosso crescimento, nosso processo de maturidade vai destruir o nosso futuro. Diga comigo, a palavra do reino é a coisa mais preciosa. Mais uma vez, diga, a palavra do reino é a coisa mais preciosa. Mas nós não estamos tratando assim. Quantos de nós saímos da nossa casa hoje dizendo, hoje eu vou ouvir a voz de Deus, e essa voz vai mudar a minha vida?
ao ponto de vir para um culto como esse, me conectar com a mensagem, abrir o meu coração e dizer: tudo que o Senhor falar vai ser uma fonte de transformação para o meu futuro. Quantos de nós estamos com sede desta palavra, fome desta palavra? Esses 3 tipos de ambientes sufocam o nosso crescimento, o nosso avanço. Mas tem uma terra, diga comigo, a terra boa. Diga comigo, a terra boa. E essa terra é uma terra que não tem nada disso. É aquela terra pronta. É só jogar a semente que vai prosperar. E essa terra, ela produz, vamos lá de novo, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Eu tentei pesquisar o que significa isso. O que seria isso? Será que isso, dentro do contexto judaico, tem algum tipo de ensinamento fora do comum? Será que era uma regra para eles? E eu não consegui encontrar nada. A única coisa o que esse 30, 60 ou 100 ou 100, 60 ou 30 está dizendo de uma grande colheita. Uma semente que produz 30 por 1 já é uma grande colheita. Já é algo muito poderoso. Uma semente que produz 60 por 1 já é algo incrível. Mas uma semente que produz 100 por 1 é algo extraordinário. Eu vou provar para você na Bíblia isso. Que 100 por 1 é um verdadeiro milagre de Deus na nossa vida. Abra comigo em Gênesis, capítulo 26, verso 1. Gênesis 26, 1. Quem está anotando, anota. Em algum momento você dá glória a Deus para me ajudar. Houve fome naquela terra. Houve. Guarda isso. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Tinha fome. Diga comigo, fome. Escassez. Um tempo que nada produzia. Nós estamos falando de um ambiente agrícola. Não é um ambiente hoje de tecnologia, de tantas outras coisas como nós vivemos. Verso 12. Mesmo num tempo de fome, num tempo de escassez. Verso 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. 100 por uma semente deu 100. Não estou falando de dinheiro. Nesse caso de Isaac, sim. Mas vamos voltar depois para a parábola do semeador. Ele semeou e colheu 100 por uma semente, deu 100 vezes mais. Mas olha por que Isaac colheu 100 por 1. Porque o Senhor Não, vamos lá de novo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então Isaac colheu 100 por 1. Por quê? Uma terra boa pode produzir 100 por 1, porque o Senhor tem lançado uma semente que vai mudar a sua vida. Porque a semente do semeador, que é a palavra de Deus, é poderosa para mudar a sua história, para mudar os seus dias, para mudar a sua família. Não é qualquer palavra, é a palavra do semeador, é a palavra de Deus. Então hoje, você precisa passar pelo processo de preparação. Porque quem sabe a resposta que você estava precisando: Senhor, por que a minha vida não vai? Por que nada produz? Por que nada cresce? Por que nada avança na minha vida? Quem sabe a resposta está aí. Você é uma terra disponível. A semente está caindo, o semeador está semeando. O problema é que muitas vezes está cheio de coisas dentro de nós que está atrapalhando esta semente germinar. Tem muita coisa competindo com Deus. Tem muita coisa tomando o lugar que era para ser do Senhor. Quando Jesus está na casa de Maria e de Marta, na verdade na casa de Marta, diz a Bíblia,
Marta prepara o ambiente, Marta decide continuar trabalhando, Maria decide se assentar aos pés de Jesus. Marta vai reclamar de Maria. Jesus diz para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor. Maria estava assim, enquanto a palavra estava sendo derramada, enquanto a semente estava sendo lançada, Maria estava assim, eu sou uma terra boa, eu sou uma terra boa, nada vai me tirar esse momento de receber dessa semente, nada vai atrapalhar de eu receber essa semente e produzir 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a palavra do semeador fala sobre um coração, o seu coração, o meu coração, o coração de você, meu irmão, que está online conosco, que está submetido a um ambiente que pode mudar o seu cenário. Eu me lembro, eu estava contando no Lidere segunda-feira, e eu me lembro de um dia, uma pessoa me procurar, um empresário de um pequeno negócio, e ele disse para mim: pastor, eu queria crescer, que meu negócio prosperasse. E naquele momento, eu acredito que foi uma palavra de sabedoria, e uma palavra de sabedoria, ele decidiu simplesmente pegar tudo o que eu falei e aplicar. E quando ele aplicou tudo o que eu falei, ele deixou de ser alguém que vendia porta aberta e se transformou num distribuidor. E ele me manda uma mensagem dizendo: eu quero agradecer, porque aquela palavra que lançada sobre a minha vida mudou a minha história. Às vezes, irmão, nós precisamos começar a entender que quando Deus fala, quando a semente cai, nós precisamos abrir, aliás, às vezes não, em todo momento, abrir o nosso coração para ouvir o que Deus está falando. O grande problema é que nós estamos vivendo um ambiente onde nós transformamos a mensagem, a pregação, nós estamos tão acostumados a ouvir pregações, seja na rede social, seja na igreja, seja em conferências. Hoje nós temos acesso a tanta coisa que nós passamos a fazer um certo tipo de distinção. Essa mensagem foi boa, essa não foi boa. O fulano é melhor, o ciclano é melhor. E nós passamos a ser observadores de mensagem e paramos de ser terra que recebe a mensagem. E eu quero hoje trazer alguns ensinos para vocês, que eu tenho só mais 2h30 para pregar. E eu quero trazer um ensino para vocês de como nós podemos ser uma terra boa. Como nós podemos ser uma terra boa. Antes de eu entrar nesses 3 pontos, um dia um irmão me procurou. Um irmão querido, um amigo. E ele disse: pastor, eu quero te contar uma coisa. Eu disse: conta. Eu era um irmão, eu era uma pessoa que falava que nunca pisaria dentro de uma igreja. Eu tirava sarro de igreja, de pastores, achava aquilo uma maluquice, mesmo a minha família estando dentro de uma igreja. Até um dia que eu fui, e eu, que era um zombador, de cara, passei a ser um dizimista. E ele disse: foi uma loucura, porque de um zombador para um dizimista, somente Deus pode fazer, é ou não é? E ele disse: eu vivi um dos melhores momentos da minha história. Eu nunca vivi algo tão incrível financeiramente como eu vivi a partir disso. E até um dia, não sei o porquê, as coisas foram se esfriando, e eu dei um passo para trás. E ele, olhando nos meus olhos, chorando, disse: e daí em diante, a minha vida começou a retroceder. E aquilo me marcou, irmão, porque graças a Deus é um irmão querido. Eu não posso contar o testemunho, nem citar nomes, porque não me autorizou, só citando, porque hoje também é uma, passou por tudo isso, venceu, e graças a Deus estou contando isso. Mas eu estou contando essa história porque isso ilustra muito o que nós estamos falando hoje aqui. Pessoas que se submetem à palavra e pessoas que deixam de se submeter à palavra.
Você precisa entender isso. É a resposta à palavra que importa. É como nós reagimos à palavra que importa. Essa mesma palavra que pode transformar você, pode transformar o irmão do seu lado, pode transformar o irmão do seu outro lado. Essa mesma palavra pode trazer cura para você, transformação para a sua família, transformação para os seus negócios. Essa é a mesma palavra que pode impactar a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas eu sei que você já entendeu. Então, pastor, como que eu consigo preparar a minha vida como uma terra boa? Primeira coisa, reconheça as ervas daninhas que estão no seu coração. Reconheça os pedregulhos. Reconheça aquilo que está impedindo a palavra de Deus causar efeito na sua vida. Olhar para dentro de si é o primeiro passo. Se nós não formos humildes o suficiente para entender o que está dentro de nós que precisa ser tirado, nós não vamos tirar. Parece ser muito fácil. Então é só isso? Não, irmãos, precisa muita humildade para reconhecer que dentro de nós tem algumas ervas daninhas. Diagnosticar é o primeiro passo da cura. É após o diagnóstico correto que seremos medicados, tratados. Se a gente não reconhece que tem ervas daninhas no nosso coração, que estão sufocando a nossa vida, o nosso crescimento, nós não vamos permitir o tratamento. E a falta de tratamento vai nos levar para a ruína. Tem gente que sabe muito bem que tem ervas daninhas aí dentro, mas faz de conta que nada tem. Tem alguns obstáculos que nos impedem de reconhecer as nossas ervas daninhas. Eu sei porque eu sou tão humano quanto você. É difícil a gente dizer, não, agora eu entendi, eu que estou errado. É difícil falar isso. Mas o primeiro obstáculo em reconhecer as ervas daninhas é o orgulho. É o pensamento obsessivo, exagerado de si mesmo. Não, mas eu sou bom. Eu tenho chamado. Eu tenho talento. E a gente começa a potencializar e começa a desprezar as ervas daninhas, que começam a crescer de forma lenta. Ela vem devagar, pequenininho. Ela começa a consumir o nosso coração lentamente. Então a gente não reconhece, porque nós somos muito bons para ter essa erva daninha. Eu sou muito talentoso para ter erva daninha. Então o orgulho me impede de olhar para dentro de mim e reconhecer que algumas coisas precisam ser tiradas. Segunda coisa, a autopreservação. O que vão pensar de mim? O que vão falar ao meu respeito? Eu preciso esconder as minhas ervas daninhas, porque as pessoas vão me apontar o dedo. Reputação. Assim, desse jeito, homens não são curados, porque esconde as suas feridas com medo do que o outro vai dizer. E aí é um grande problema, porque quando você se esconde atrás de reputação com medo do que as pessoas vão dizer, você está negando o tratamento de Deus. Se você for no médico e você está com uma dor 8, 9 ou 10, mas com medo do tratamento, você diz, não, a dor é só 3. Você precisa entender que esse é um problema que você está criando para si mesmo. O que ele ia fazer um tratamento vai virar um remédio. Só que o remédio não vai curar a sua dor. Aliás, não vai curar a sua enfermidade, apenas vai tirar a sua dor. Então o médico não pôde te tratar, porque você não se deixa, você não se permite ser tratado. E você pode falhar, você pode errar, o que você não pode ser é uma pessoa que é intratável. Um obstáculo é a autopreservação, o que vão pensar de mim. Isso acontece muito nos meios dos pastores e líderes.
como nós vivemos praticamente de uma boa reputação, dói na gente. Mas quantas vezes eu fui me abrir com pessoas mais maduras do que eu, pessoas que realmente conseguiam me ajudar, e eu tive que falar coisas que eu não gostaria de falar, contar coisas que eu não gostaria de contar. Mas e a autopreservação? Não tem como, porque ao tentar me autopreservar, eu estou me matando. Outra coisa que impede a rejeição é o medo de ser rejeitado. Isso é um perigo. Se eu contar, se eu for arrancar as minhas ervas daninhas, eu serei rejeitado. O grande problema é que a erva daninha, ela começa num ponto, depois no outro, depois no outro, e depois no outro, e depois no outro. Enquanto você se esconde, ela só vai se alastrando, até que ela toma conta da sua alma. E tem um problema nas ervas daninhas, quando ela começa a se misturar, e que ela se torna algo difícil de tirar. Então, se você pensa em rejeição, o medo de ser rejeitado pode ser um grande perigo. Outra coisa difícil, o ressentimento. Tem gente que até tenta tirar a erva daninha, mas fica ressentindo. E ressentir é trazer o passado para o futuro, para o presente o tempo todo. Ressentir é trazer coisas que deveriam ter ficado para trás. Reviver. E isso só vai fazendo com que essa erva cresça e cresça cada vez mais. A única forma de você realmente ter uma terra boa é cortar pela raiz. O fato de você não conhecer a erva vai enraizar, vai crescer. E a única forma de você ser uma terra boa é cortando essas coisas pela raiz. Aqui na nossa igreja, nos 2 estacionamentos, a gente ia lá, tentava e não conseguia. Um dia, conversando com um profissional que faz aqui o jardim da igreja, eu disse: não adianta, você vai ter que carpir, você vai ter que ir lá. Eu sei que é difícil, que é pesado. E ele veio e na enxada teve que tirar todas as ervas daninhas, porque ele começou a tirar pela raiz. Foi um trabalho difícil, trabalhoso, um trabalho de um dia, virou 2, virou 3 dias, mas foi a única forma de manter o terreno limpo. Então hoje, se nós queremos ser terra boa, nós temos que aprender a deixar Deus limpar os nossos corações, a tirar aquilo que está impedindo o nosso crescimento. E como que se limpa isso? Algumas formas: perdoando. Perdoe. É difícil, eu sei, mas perdoe. Outras formas: peça perdão. Peça perdão. Outras formas: reconheça que está errado. Outras formas: reconheça que você precisa de cura, de tratamento. Aí Deus começa a limpar o nosso interior, começa a trabalhar, e a terra começa a ficar limpa, perfeita, pronta. E ela vai produzir 30, 60, até 100 por 1. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas como assim você avançou tão rápido? Como assim você prosperou tão rápido? Como assim a sua vida está mudando tão rápido? Não é porque a bênção do Senhor está fazendo que aquela semente que foi lançada sobre a minha vida prospere até 100 por 1. Mas o segredo é deixar Deus limpar a terra, é a preparação da terra, é deixar Deus revirar aquilo que está errado, é deixar Deus curar aquilo que está errado, é tirar as ervas daninhas do nosso coração. Esse é o grande segredo. Mas muita gente está buscando apenas paliativos, tratamentos que não são adequados, não estão permitindo que Deus realmente
coloque a sua vida em ordem. Por quê? Porque a gente não suporta a dor do tratamento. A gente não quer ser tratado. Por isso muitos de nós não vamos pedir perdão. Por isso que muitos de nós não vamos reconhecer os nossos erros. Por isso que muitos de nós não vamos permitir que Deus tire as ervas daninhas. A sensação que nós temos muitas vezes é que está bom assim. Nós já nos acostumamos com essas ervas daninhas. Eu já me acostumei. Eu não quero que Deus me trate. Porque quando Deus for tratar, Ele vai ter que pegar a enxada, Ele vai ter que ir na raiz da minha dor. E eu não quero reviver isso. Então eu fujo do tratamento, eu me adapto à dor presente, com medo de uma dor maior. O grande problema, irmão, é que essa dor nunca vai ficar do mesmo tamanho. Ela sempre vai crescer, 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 crescer e crescer. E a dor do tratamento, ela é apenas momentânea, porque logo após vem saúde, vem prosperidade, vem avanço. Quem está comigo, diga glória a Deus. Para ser uma terra boa, é preciso ser limpo, é tirar todas as ervas, para que tudo possa crescer novamente. Aí é um novo pai, é um novo líder, é uma nova pessoa, é alguém que está amadurecendo, é alguém que está avançando. Só assim que a gente pode ser transformado. Só assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você vai produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Ah, pastor, é sobre finanças? Não sei. Em todas as áreas. Você vai amadurecer. A palavra de Deus vai surtir efeito na sua vida. Você vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa. Tudo vai começar a surtir um efeito 100 por 1 na sua vida. É um verdadeiro milagre. Por quê? Porque a semente é boa, o semeador é bom, a palavra é boa. O que só precisa é a terra ser boa. Uma terra boa vai prosperar. É só passar por todo o processo de cura e de libertação. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Não é porque eu estou nesse altar, não é porque eu sou líder da igreja, não é porque eu sou um pastor, que eu deixei de ter muitas vezes ervas daninhas entrando no meu coração. Na verdade, como a gente praticamente a nossa vida é relacionamento, né? Nós nos machucamos muito. Pessoas machucam pessoas. E se todo dia eu não for lá e deixa eu arrancar essa erva daninha aqui. Eu tenho um mini jardim lá na frente da minha casa. Mini jardim. E às vezes eu passo por lá, porque ele é muito bonito. Ele é simples, mas ele é bonito. Tem uma grama boa, tem algumas árvores lá. E eu passo admirando o meu jardim. Que jardim é bonito, é ou não é, gente? Jardim, é ou não é, gente? Vocês entenderam ou não? Então tá bom. Porque às vezes estão devagar, não entende, mas eu acho que vocês entenderam. Quem não entendeu, eu conto depois a piada no particular. Mas todo mundo entendeu, né? Eduardo, jardim. E eu passando lá pelo jardim, eu olhei para o jardim, e às vezes eu passo por lá, eu olho, eu tenho um negocinho nascendo lá, e eu falo, não faz parte do jardim. Eu dou uma olhadinha e falo, não faz parte. Isso aqui não foi nós que plantamos. Então eu vou lá, antes que se alastre. Jaque conhece lá, né, Jaque? Antes que se alastre, eu vou lá e tiro aquilo lá. E sabe por que eu tiro? Para que todo o jardim não seja contaminado. Esse é um processo que vai fazer com que a sua terra seja uma terra boa. Lógico que nós, se formos entrar um pouco mais fundo, tem tratamento da terra, tem lá os fertilizantes, tem todas as coisas que são importantes. A gente pode deixar para um outro dia. Hoje só vamos lembrar que Deus quer tratar o seu coração. E Deus quer ir lá
quer pegar os seus instrumentos, e todos eles instrumentos cortantes, Ele quer ir lá e começar a cortar, para deixar você uma terra boa. Eu tenho mais 4 minutos para terminar a mensagem. Eu só quero usar outro texto para ilustrar isso. Vai para Jeremias capítulo 4, verso 3. Jeremias 4, 3. Põe para mim. Quem está no telão hoje? Não sei. Põe para mim. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrem os seus campos não arados. Lavrem, cuidem, faça todo o tratamento necessário. Olha o que ele diz: não semeie entre. Cuidem da terra, preparem a terra. Só que incrivelmente o verso 4 vai falar outra coisa. E lógico que a Bíblia é perfeita, ela está levando uma coisa na outra. Olha o que diz o verso 4: circuncidem-se para o Senhor, remova o prepúcio do seu coração. Homens de Judá e habitantes de Jerusalém, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-lo. O 3 vai dizer: lavrem a terra, preparem a terra, cuidem da terra, não deixem espinhos, não semeiem em lugar que tem espinhos. No 5 ele diz: também tratem o coração de vocês. Você cuida do seu carro, você cuida da sua casa, você cuida da sua roupa, você cuida do seu celular. Por que você não cuida do seu coração? Por que você não permite que Deus tire todas as ervas daninhas, tudo que está errado, para que você seja uma terra boa? Último texto, João capítulo 15, verso 1. João 15, 1. E eu prometo que eu vou encerrar. O pastor, quando fala que vai encerrar, ele sempre encerra depois de uma meia hora, mas encerra, é ou não é? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? O pai. Quem que lida com a terra? Quem que faz todo o manejo da terra? O pai. 2. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Mais uma vez, falando de um processo que pode parecer dolorido, mas é essencial. Se Deus está limpando você, tirando as ervas daninhas, se Ele está cortando, limpando, podando o ramo, é porque Ele acredita ainda em você, porque Ele acredita que você tem potencial, e que você pode ser uma terra que produz 30, 60 ou 100, ou 100, 60 ou 30, se Ele está trabalhando na sua vida, curando as feridas, transformando o seu coração, é porque Ele ainda acredita em você. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus quer limpar o seu coração, tirar as ervas daninhas e dizer: volte a dar frutos, volte a produzir, volte a prosperar. Quem aqui vai prosperar? Diga glória a Deus. Quem aqui vai permitir que Deus trabalhe no seu coração nessa noite? Pastor, dói, eu sei que dói. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil, mas é importante, você é uma terra boa. Pode ficar de pé no seu lugar.